Quais são os prós e contras do CorelDRAW e do Illustrator? Não perca! Olá, meu nome é Rogério Torres, eu sou designer gráfico e nesse vídeo a gente vai explorar os prós e contras do Corel e do Illustrator. Esse vídeo foi inspirado num post que eu fiz que deu bastante o que falar. Ele dizia o seguinte: o mantra de grande parte dos fornecedores de impressão, seja de lona, de papel, de adesivo, de caneca, que seja, é o seguinte, 2 pontos. E aí, velho, mandou o arquivo em Corel? Pelo que vocês podem perceber aí nos comentários, a galera tem bastante problemas com isso, né? Com a falta de preparo dos fornecedores, de não entender que existe uma maneira correta de se enviar um arquivo para impressão. E aí, começando o checklist de prós e contras. Primeiro a gente vai analisar os prós do CorelDRAW, ou como alguns gostam de chamar, CorelPAW. Ele cria QR Code e ele pode criar também código de barras. Quando eu preciso fazer embalagem, eu recorro muito ao Corel para criar automaticamente o código de barras, coisa que o Illustrator não tem, já é um contra do Illustrator. Para isso você precisaria instalar um plugin. Outra coisa que eu acho formidável no Corel é que ao se deletar um nó ou um ponto âncora, aquela curva de Bezier não se deforma bruscamente. Já no Illustrator, e aí é um contra do Illustrator, quando a gente deleta esse nó, a gente apaga um segmento da linha, né? Um segmento da curva de Bezier, e você tem que subtrair esse nó. Agora, subtraindo, a curva fica bastante deformada, né? Você perde o desenho daquela curva. Isso é uma coisa que, quando eu migrei do Corel para o Illustrator, me incomodou bastante. Outra coisa positiva no Corel é que ele já vem com 5 horas de treinamento inclusos em vídeo, fora todo o conteúdo que você encontra em fóruns de discussão e no grande suporte que a Corel entrega para os seus clientes. Ela devolve o seu dinheiro caso você compre o aplicativo, né, em até 30 dias, ela faz essa devolução. O CorelDRAW já vem com um editor de imagens, bitmap. Uma outra coisa muito interessante no Corel é que você seleciona de forma muito rápida e simples os nós, né? Os pontos âncoras e os seus controladores. Ao passo que, e aí já é mais um ponto negativo no Illustrator, a gente às vezes fica catando milho, tentando selecionar esses nós. Perde-se um tempinho lá no Illustrator e às vezes perde-se a paciência com ele também. Os contras do Corel é que não há versão para Mac desde 2002, que eles não disponibilizam mais versões para Mac. A última versão foi o Corel 11. Eles não têm a versão de 30 dias para teste, o famoso trial. Obviamente que não só o Corel quanto o Illustrator são caros para muitos de nós, meros mortais, que vivemos de design aqui no Brasil. E um outro contra que os dois aplicativos compartilham, além de serem caros, é a questão de apresentarem uma curva de aprendizado um tanto íngreme. O que quer dizer essa curva íngreme? É que você precisa dedicar horas, muito tempo de estudo para entender todas as particularidades da ferramenta até que você consiga a proficiência. E uma vez que você alcança o topo dessa curva íngreme, você permanece numa constante linear, que é quando realmente você faz uso da ferramenta de forma consciente, de forma intuitiva, que você coloca realmente para fora todo o potencial que a ferramenta pode gerar. Agora os prós do Illustrator. Ele ainda bem é compatível com Macs e com PCs. Cara, esse Pro do Illustrator acarreta um outro contra no CorelDRAW, que é no Illustrator você nunca perderá nenhum arquivo seu.
nenhum arquivo seu ficará corrompido. A Corel, já sabendo disso, ela cria automaticamente várias cópias de backup, né, em seus arquivos. E eu já perdi muito arquivo mesmo assim. E já vi muito aluno meu e colegas de trabalho perdendo, porque quando o Corel dá um pau, meu irmão, é pra valer. Já era. E aí muitos colegas tinham a prática de trabalhou um pouquinho, tirava uma cópia. Trabalhou, alterou alguma coisa, uma outra cópia do arquivo. Ele não se contentava em deixar somente a cópia de backup automática do Corel, por medo de você perder horas de trabalho, enquanto que no Illustrator eu nunca perdi arquivo. Ele pode travar, o Mac ele pode dar aquela congelada e fecha o aplicativo. Quando eu abro o Illustrator novamente, ele me apresenta o arquivo de onde eu parei de trabalhar. Um outro motivo que me levou a migrar do Corel para o Illustrator é a questão da integração do pacote Adobe, né, da suíte de aplicativos da Adobe. Antes, quando eu trabalhava em Corel, eu precisava exportar EPS para que eu conseguisse trabalhar com eles no Photoshop, por exemplo. Um exemplo bem prático era quando eu precisava desenhar shapes, formas em vetor e aplicar volumetria nesses shapes dentro do Photoshop, com a pintura digital e tal. Aí a coisa complicava, porque era uma pasta que não acabava mais de arquivos EPS. E hoje em dia é Ctrl+C no Illustrator, Ctrl+V no Photoshop, Ctrl+C no Illustrator, Ctrl+V no InDesign, por exemplo. Ou a gente acabou de desenhar um vetor no Illustrator, salva e dá um place lá no Photoshop, por exemplo, dá um place lá no InDesign. Toda vez que a gente altera no Illustrator, aquela imagem se atualiza ou no Photoshop ou no InDesign. Então, cara, quer mais economia de tempo? Um Pro do Illustrator é que ele apresenta 30 dias de trial. Atualmente, o Creative Cloud disponibiliza versões de alguns aplicativos da Adobe no mobile e no desktop. Então você pode começar um projeto em seu iPhone ou em seu tablet e concluir ele no seu desktop em casa. E eles vão estar sempre integrados e atualizados. Outra coisa interessante para quem é assinante do pacote Creative Cloud da Adobe é que você tem acesso ao Adobe Typekit, Adobe Portfolio e o Adobe Stock, sua mais nova biblioteca de imagens. Eu já usei o Adobe Portfolio e ele nada mais faz do que pegar seus trabalhos que já estão lá no seu Behance e colocá-los num layout, numa página web. A gente já viu alguns contras, né, do Illustrator aqui, quando a gente estava justamente visitando os prós do Corel. Ele também é caro no Brasil, ele também apresenta uma curva de aprendizado íngreme. A gente já viu que quando a gente apaga um ponto âncora numa curva de Bezier, ele detona o desenho todo dessa curva. Uma coisa que eu achei muito estranho quando eu comecei a usar o Illustrator foi que ele limita o tamanho da área de trabalho a 5,77 metros ou a 227 polegadas ou ainda a 16.382 pixels de largura. Esse é o limite da área de trabalho do Illustrator. E eu estranhei por quê? Porque eu estava acostumado no Corel a fazer tudo no tamanho real, na escala 1 por 1. Então, se eu precisava de um adesivo de ônibus, me dá aí a medida do ônibus, da lateral desse ônibus, que eu vou fazer o layout naquele tamanho 1 por 1. Aí eu fui pesquisar, né, por que dessa limitação do tamanho da página do Illustrator. E achei em fóruns de discussão alguns aspectos bem interessantes, né. Primeiro, quem está trabalhando para a web nunca vai precisar de tamanhos tão grandes assim, né, tá suave na nave. Aí vem aqueles caras que precisam do Illustrator para fazer sinalização viária, sinalização horizontal ou envelopamento de avião, de ônibus, de caminhão e por aí vai. E aí eu encontrei esse relato num fórum da Mac Rumors. Ele diz o seguinte, que ele é um artista gráfico e que sempre projeta banners de grande formato e envelopa veículos com frequência. E ele acha que trabalhar em escala 1 por 1 é um contrassenso, já que não há problema de produção com o uso de vetores de um design na escala 1:10, por exemplo. Além disso, ele relata que trabalhar em escala real
acarreta um grande impacto no desempenho e no uso da memória do computador, e é uma economia grande de recursos e tempo. Ele diz preferir sempre trabalhar na escala de 1 para 10, e quando precisa imprimir, ele abre aquele arquivo, que seja ele Illustrator ou EPS, ele manda abrir com o Photoshop. Clica lá no botão direito, abrir com. Depois o Photoshop pede para ele especificar a escala e ele coloca 100%, ou o tamanho real daquele arquivo, do qual ele será impresso. Faz sentido isso que ele fala. Por exemplo, em agência de publicidade, eu costumava fechar outdoor no tamanho 48 por 16. E quando a gente colocava aquela imagem de 48 por 16 a 300 dpi no tamanho real para impressão, que é 9 por 3 aproximadamente, o arquivo ia para os seus em torno de 20 dpi de resolução, que é mais do que suficiente para esse tipo de mídia nesse tamanho. E o que eu posso dizer em relação à experiência que eu tive quando eu migrei do Corel para o Illustrator? Eu trabalhei muitos anos, né? Foi o primeiro aplicativo que eu aprendi de desenho vetorial, lá em 99 por aí, e trabalhei com ele até 2010, 2011 com o CorelDRAW. E o que me fez migrar do Corel para o Illustrator foi a otimização do meu workflow. Eu precisava agilizar os meus processos. A integração com InDesign e Photoshop foi fundamental nesse aspecto. Outra coisa que me forçou a mudar de Corel para Illustrator foi o trabalho com embalagens. Eu precisava trabalhar alguns elementos da embalagem em bitmap e outros elementos em vetor. Então essa integração do Photoshop com o Illustrator, em que eu mudo uma coisa no Photoshop e ele atualiza no Illustrator, ou eu mudo alguma coisa no Illustrator e ele atualiza no Photoshop, era fundamental para mim. Eu ganhava muito tempo nesse processo, né? Como eu falei para vocês, eu estranhei algumas coisas quando eu migrei. Eu senti o peso dessa curva de aprendizado, então já estava muito mais acostumado com uma série de teclas de atalho, né, do Corel que eu já havia decorado. E me senti muito perdido nos primeiros meses, quando eu comecei a trabalhar com o Illustrator. Aliás, acho que talvez no primeiro ano, achando o Illustrator complicado numa série de fatores, ou pior, em algumas soluções do que o Corel era. Mas uma vez que você sente que está mais eficiente usando aquele aplicativo, o seu trabalho está fluindo rápido, então não há sentido de se permanecer com um outro aplicativo. Em sala de aula, o que eu digo aos alunos é que eu não cuspo no prato onde comi. Eu não menosprezo um aplicativo tão importante desse, né, na história do design atual, e não acho que ele seja ruim. Eu tenho ele instalado no Mac através do Parallels, que emula o Windows na minha máquina, porque profissionalmente a gente recebe arquivos de marcas, por exemplo, de clientes, está em CDR. E eu acho que deveria ser a postura correta de qualquer profissional que trabalha nessa área, inclusive de gráficas, de fornecedores de impressão, é ter o Illustrator e o Corel, pelo menos esses dois instalados em suas máquinas, porque são os aplicativos mais usados no mundo, por todos os profissionais nessa área. Então eu não entendo quando o comercial de uma gráfica chega para mim e me diz: envie o arquivo em Corel, por favor. E eu digo a ele que não trabalho mais com Corel, né, e que enviei para ele o arquivo padrão standard da indústria gráfica, que é o PDF, e o cara não aceita isso, né? Aí eu... Então é isso, gente. Caso usem o CorelDRAW, caso usem o Illustrator, sejam felizes, tirem o máximo proveito dessas duas ferramentas. Eu tenho aqui alguns trabalhos que eu fiz com o CorelDRAW, alguns trabalhos que eu fiz com o Illustrator, e notem que dá para fazer muita coisa interessante com os dois caras. A ferramenta principal está aqui, é a sua vontade de fazer acontecer, de materializar ideias, né? De tirar elas da cachola e colocar para o mundo. Não esqueça de se inscrever no canal se gostar desse conteúdo. Valeu, galera, meu nome é Rogério Torres e até a próxima. Abraço!